Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista. No dia 31 de outubro, comemora-se 500 anos da Reforma Protestante e esse será o tema do nosso programa. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o pastor e vereador Eliezer e também o pastor Paulo Freitas, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Tupã, que possui até especialização em História da Igreja. Então a gente vai conhecer um pouco da perspectiva histórica da Reforma e também as mudanças que esse movimento provocou na sociedade. Queria agradecer mais uma vez a presença do pastor Eliezer. Seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara, ao programa Ponto de Vista, e vamos levar um pouquinho de informação, um pouco de história para a sociedade, um tema tão importante, uma vez que a gente vê diversas comemorações em todo o Brasil, até no mundo, comemorando essa data, os 500 anos da Reforma Protestante. Olá, Tiago, olá nossos telespectadores da TV Câmara. Hoje é um dia muito importante para a gente discutir isso daí, sendo que esse próximo dia 31 nós estamos comemorando uma data tão importante para a igreja, né? É um divisor de águas e nós não poderíamos deixar de discutir, falar e relembrar essa data que, principalmente para nós, é uma data bastante marcante e é história. É história, está nos livros, está na história para todos poder pesquisar isso daí e realmente é algo que vale a pena a gente estar falando, e eu quero agradecer, né, a presença do pastor Paulo da Primeira Igreja Batista, que aceitou o nosso convite para que a gente pudesse estar fazendo esse bate-papo aqui a respeito desse assunto tão relevante. Tá certo. Pastor Paulo, também seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. É um tema, como o pastor Eliezer disse, né? É histórico, né? Assim, no ensino médio você estuda a Reforma Protestante, alguns cursos também do ensino superior também pontuam sobre esse movimento. Então, assim, é algo que mudou, é um movimento que mudou a história da cultura da sociedade ocidental. Uhum. Tiago, obrigado pelo convite. Pastor Eliezer, muito obrigado. Os telespectadores, bom dia. Realmente esse movimento ele foi um movimento não apenas histórico, mas ele não teve implicações apenas na igreja. Tão importante o movimento, ele mudou até mesmo a economia ocidental, né? Então é um movimento de repercussões muito grandes e nós celebramos 500 anos desse marco histórico, né? E nós, como cristãos protestantes, nós nos alegramos muito com essa data, né? Graças a Deus. Pastor, para iniciar essa conversa, é importante entrar nesse tema, mostrando como é que a igreja nasce, biblicamente, como é que a igreja surge. Tá. Nós entendemos como cristãos, por cristão eu digo protestante e católico, né? Todos os segmentos. O cristão entende que a igreja começou no livro de Atos, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre, ressuscita e antes de ascender ao céu, antes de voltar para o céu, ele promete para a igreja que enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo ajudasse os discípulos a obedecerem a ele, a lembrarem o que ele ensinou, a viverem de modo digno da vocação que o cristão recebeu. Então, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e ali então os apóstolos passam de pessoas que estavam com medo a serem corajosos, que saem nas ruas e começam a pregar a morte e a ressurreição de Jesus. Pessoas se convertem. Naquele dia, 3.000 pessoas entendem o Evangelho, entendem que Jesus morreu por elas e ressuscitou para a glória de Deus, se convertem e ali nasce então a igreja cristã. Nasce a igreja cristã. E nesse início, né, após a morte dos apóstolos, como é que a igreja caminhou, ela se desenvolveu nesses primeiros séculos? Tá, a igreja, o livro de Atos, no próprio capítulo 2, diz que os que se converteram tinham algumas características em comum. A Bíblia vai falar que estes que se converteram a Jesus, que passaram a ver Jesus como seu Salvador e Messias, né, o seu Redentor, eles começaram a se reunir diariamente e praticar algumas coisas em comum, como estudar a doutrina dos apóstolos, compartilhar o pão, orar uns pelos outros, caminhar juntos, ajudar nas suas necessidades. Então a Bíblia, desde o livro de Atos e na sequência do livro de Atos, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, as cartas que eles escreveram,
ela apresenta uma forma como a igreja tinha. Daí nós começamos a pensar a ideia da reforma. O Novo Testamento ele apresenta a forma que essa igreja deveria ter. Esse movimento que começa então em Atos capítulo 2, ele recebe um padrão de Deus de como ser, como a igreja deveria ser. Essa forma, então, como eu disse, é encontrada em Atos e também nas cartas dos apóstolos, né? O que acontece é que a igreja ela caminha dentro dessa forma, ela caminha dentro deste formato. O Novo Testamento diz como um pastor deveria ser, um líder da igreja deveria ser, ele diz como o culto deveria ser. Então, a Bíblia estabelece um padrão de culto e a igreja ela segue dentro desse padrão. No primeiro século, a ponto de, em menos de 40 anos, esse movimento então que começa com Jesus, depois os seus 12 apóstolos, 11 na verdade, né, porque Judas se suicida, mas esse movimento que começa pequeno em Jerusalém, ainda no século I, se espalha por todo o Império Romano, e no final do século I, já somavam-se mais de 5 milhões de convertidos ao cristianismo. Então, em menos de 40 anos, 5 milhões de pessoas se converteram. E estes 5 milhões de cristãos praticavam e cultuavam a Deus dentro do formato estabelecido no Novo Testamento. E nesse contexto, houve muita perseguição também, né? Historicamente, Thiago, nós temos o registro de 7 grandes perseguições contra os cristãos. A gente precisa entender que quando surge o cristianismo, ele era considerado como uma seita. Os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano, porque dentro do Império Romano existiam algumas religiões permitidas, e o cristianismo não era uma delas. O cristianismo é algo novo. Então, os cristãos são perseguidos, né? Milhares de cristãos morrem, centenas de milhares de cristãos morrem. Nós temos aí registros de pessoas sendo lançadas às feras, pessoas sendo queimadas vivas, pessoas sendo expostas e queimadas como tochas vivas em praças públicas para iluminar a noite de alguns grandes centros, né, de algumas grandes cidades. Então muitos cristãos morrem, porque eles eram considerados hereges na época, né? O Império Romano ele era politeísta. Existiam mais de 300 deuses registrados, né, como divindades do Império Romano. O cristianismo ele parte do pressuposto que só existia um Deus. Isso era uma heresia para a época. Então os cristãos morrem, mas o que acontece é que por mais que as perseguições viessem, o cristianismo não para de crescer. Como eu disse, em 40 anos, 5 milhões de convertidos ao cristianismo. Então o que isso significa? Significa que esse movimento ele veio para ficar. Ele é algo que as pessoas, quando elas entendem a mensagem, elas passam a ter uma convicção tão grande de que aquilo é a verdade, que elas estão dispostas a morrer por essa verdade. Então, o cristianismo ele sofre perseguições, 7 perseguições, 7 grandes perseguições, mas ele não para de crescer. É um movimento que não para de crescer. Professor Linhares, interessante, né, essa perspectiva de, em meio a perseguições e o cristianismo se espalhar, assim, crescer, né? Isso é interessante do ponto de vista de, geralmente hoje a gente está acostumado a ter um certo conforto, a liberdade para cultuar. Não, imagina uma época onde houve essa perseguição, era considerada hereges, né? É verdade. A gente percebe que para nós estarmos aqui hoje, muitas pessoas morreram, né? Os mártires, esses primeiros cristãos que foram perseguidos, mortos, e eles se alegravam pela causa. Eles não ficavam tristes por estar morrendo por Cristo, pelo contrário. E é interessante você ver que a perseguição é para reprimir, para impedir o movimento, e o efeito é o contrário. Então, quando realmente algo é de Deus, e como o pastor Paulo disse, que é algo que veio para ficar, então é algo que é isso aí que sustenta o cristianismo até nos dias de hoje. Esses primeiros cristãos com essa convicção tão forte que não deixou o cristianismo morrer no primeiro século. E, pastor Paulo, o que muda esse formato da igreja, então, a partir de que momento que passa a se romper esses padrões que as cartas de Paulo, as epístolas, né, dos apóstolos indicam qual que deveria ser o formato da igreja, né? Ok. Como eu disse, o Novo Testamento, então, ele estabelece um padrão de como a igreja deveria ser, se comportar e existir, né, e cultuar a Deus. O que acontece é que durante os 4 primeiros séculos da era cristã, a igreja ela sofreu perseguição.
Os apóstolos morrem no final do século I, discípulos dos apóstolos se levantam, assumem as igrejas que então existiam e continuam pregando e vivendo de acordo com a forma do Novo Testamento, de acordo com o jeito de ser igreja estabelecido no Novo Testamento. Eles cultuam a Deus então debaixo de perseguição, eles cultuam clandestinamente, eles cultuam escondidos de casa, em florestas, em cemitérios. Só que o movimento ele não para de crescer. Quando nós chegamos no início do século IV, o Império Romano estava dividido em 4 grandes generais que estavam disputando o poder pelo Império. Um deles, Constantino. O que Constantino faz? Constantino ele percebe que o movimento está crescendo tanto que ele vai usar então o nome do movimento para também conquistar novos seguidores e pessoas que aceitassem a sua liderança sobre o Império. Em 313, Constantino ele vai batalhar contra um outro general do Império, Magêncio, e ele, para essa batalha, ele diz que ele tem um sonho, e no sonho dele, se ele lutasse com a bandeira do cristianismo, ele seria vencedor. De fato, ele é vencedor na batalha, e então ele decide se tornar cristão. O que acontece é que então Constantino assume o Império, ele se torna o novo imperador, e pela primeira vez na história da igreja, depois de 313 anos de perseguição, o imperador agora é convertido ao cristianismo. Nós entendemos que provavelmente foi uma questão política, não foi uma conversão verdadeira, até mesmo pelas atitudes dele depois. Mas ele politicamente ele veio uma estratégia de angariar pessoas que aceitassem o seu governo sobre o império, e ele então assume o cristianismo como a sua religião. Bom, pessoas estavam sendo perseguidas, pessoas estavam sendo mortas pela sua fé, agora o maior nome do mundo se torna cristão junto com eles. Isso implica em que o cristianismo passa a ter uma nova cara. Por quê? Porque o imperador ele vai cultuar junto com os cristãos. E aqui, nesse momento da história, a igreja ela começa a perder a sua forma pré-estabelecida no Novo Testamento. Por quê? Porque nós temos muitas mudanças dentro da igreja. Por exemplo, o imperador ele não vai entrar numa igreja que existe de modo clandestino. Ele precisa construir um lugar bonito para estar. Ao mesmo tempo, o imperador não vai cultuar do lado de um pobre fedido, porque na sua maioria os cristãos eram pobres, né, no início. O imperador também não quer ouvir um monte de gente desafinada cantando, então agora, poxa, em vez de deixar os cristãos cantando músicas para Deus, vamos contratar um coral, a gente ensina músicas cristãs e eles cantam, fica mais bonito o culto. Então a igreja ela começa a perder a sua forma, a sua essência. Nesse momento da história, a igreja começa então a ficar deformada. O que acontece? Séculos seguem, aqueles que queriam agradar Constantino, senadores, governadores do império, começam a se converter ao cristianismo também. Nesse momento começam a se construir basílicas, templos bonitos e suntuosos. E os próprios líderes da igreja, os presbíteros, né, chamados de presbíteros, de padres, os líderes religiosos, eles estavam felizes, porque agora eles não estavam mais morrendo, eles estavam tendo lugares para cultuar a Deus. E eles não conseguem perceber alguns perigos que a igreja começa a correr. Ao ponto de que em 383, o imperador Teodósio III, ele estabelece não apenas o cristianismo como uma religião aceita, mas o cristianismo como a única religião aceita. O cristianismo se torna em 383 a religião oficial, ou seja, quem não fosse cristão é que começaria a ser perseguido e morto. Bom, isso vai trazer sérios problemas para a igreja. Porque as pessoas elas começam a se converter em massa, mas elas não sabem o que é o cristianismo. Elas eram pagãs, elas cultuavam outras divindades, elas eram politeístas, mas elas precisam se tornar cristãs para que não morram. Nesse êxodo para o cristianismo, você não tem pastores preparados para discipular tantas pessoas e ensinar a Bíblia para tanta gente. E nós temos então, de um dia para o outro, o império todo sendo obrigado a se converter ao cristianismo. Nós entramos aqui no período que chamamos de Idade Média. Na Idade Média, quem começa a mandar na igreja não são mais os líderes religiosos, mas é o imperador. É o imperador que dita as regras, porque ele é dono agora do Estado, mas ele também é o dono da igreja. Então ele vai dizer para os presbíteros, para os padres, o que eles poderiam pregar e o que eles não poderiam pregar. O que ele queria que fosse dito e o que ele não queria que fosse dito. Como deveria ser o culto. Então a igreja ela começa a se deformar depois que os imperadores assumem a igreja e o cristianismo como igreja oficial do Estado. Então a inserção do Estado dentro da igreja começa a desconfigurar
o Novo Testamento, o formato pré-estabelecido no Novo Testamento. Certo. E aí, antes de Lutero mesmo, houve alguns movimentos contra esse sistema e tentando voltar ao formato do Novo Testamento. Quando a igreja ela é assumida pelo Estado, ela não tem apenas mudanças geográficas, físicas e sociais, ela tem mudanças teológicas também. Porque, como eu disse, o imperador começa a dizer o que devia ser aceitado, devia ser pregado ou não. Pessoas que não entendiam nada do que era cristianismo começam a ir aos cultos, mas eles eram pagãos na sua essência, eles não tinham entendido a mensagem do evangelho, mas eles vão aos cultos para que não sejam mortos. Isso faz com que muitos pagãos funcionais entrem dentro do cristianismo. Nós temos então o império cheio de pessoas que frequentam cultos cristãos, mas são pagãos na sua essência. Nós temos aqui então, durante a Idade Média, o início do paganismo entrando na igreja. O que eu quero dizer por paganismo? O paganismo se dá por meio de coisas que o Novo Testamento não diz que deveriam ter, mas as pessoas entram dentro, levam para dentro da igreja, né? Com o tempo, a igreja, por exemplo, ela começa a se desconfigurar a tal ponto que os líderes religiosos eles não devem mais se vestir igual à população, eles precisam usar roupas diferentes. No ano 1079, como o Império mandava na igreja, é estabelecida então a proibição do casamento pelo sacerdote. Até o ano 1079, os sacerdotes eles podiam se casar e ter família. Só que quando um sacerdote morria, quem assumia financeiramente a família do sacerdote era o Estado. E o Estado então estava perdendo muito dinheiro com isso e proíbe o casamento clerical dos sacerdotes. Então, os líderes religiosos são proibidos de casar nesse momento. A igreja ela começa a perder então muito da sua essência. No ano 1229, a igreja estabelece uma lei que proibia a leitura da Bíblia pelo cristão. Só poderia ler a Bíblia e ter acesso a uma Bíblia aquele que fosse um sacerdote ou um líder religioso. Isso tudo vai se desconfigurando muito o Novo Testamento. Nós temos então, durante esse período da Idade Média, aquilo que nós chamamos de pré-reformadores. Homens que se levantaram dizendo, olha, o que a igreja está fazendo, o que o cristianismo da época estava fazendo, ia contra o cristianismo da Bíblia. Então nós temos, por exemplo, na França, um homem chamado Pedro Valdez, que no século XII, no ano de 1180, bem antes da Reforma Protestante, já lutava por alguns princípios que os reformadores lutaram. Como, por exemplo, todo cristão tem que ter acesso à Bíblia. Todo cristão precisa aprender a Bíblia. Na época de Pedro Valdo, no século IX, se não me engano, século IX ou século X, é estabelecida uma lei dentro da igreja que os cultos, as missas, elas não poderiam mais ser feitas na língua do povo, mas somente em latim. O povo não sabia latim. A leitura da Bíblia só podia ser feita em latim. A tradução da Bíblia só podia ser feita em latim. A oração só podia ser feita em latim. Então nós temos algumas coisas que se desconfiguram muito no Novo Testamento. O que Pedro Valdo, por exemplo, vai propor? Ele vai lutar para que os cultos eles fossem realizados na língua do povo, para que o povo entendesse a mensagem de Deus, para que o povo pudesse orar a Deus. Então, houveram e existiram homens que lutaram por isso. Pedro Valdo, por exemplo, ele vai dar origem a um movimento que é conhecido até hoje como os valdeses, né, ou valdenses. Essa denominação cristã existe até os dias de hoje. Ela é a maior denominação cristã depois da Igreja Católica na Itália. É a segunda maior denominação cristã no Uruguai. Então são movimentos que iniciaram há 1000 anos atrás, tentando fazer o quê? Pegar essa deformidade criada pelo Império e trazer a igreja de novo à forma do Novo Testamento. Temos no século XIII, John Wycliffe. John Wycliffe era um professor da Universidade de Oxford. E ele, tendo acesso também à teologia, porque naquela época todos os cursos, por mais que você cursasse Direito, Medicina, você era obrigado a estudar teologia. Então, ele tendo acesso ao estudo da teologia, ele também luta por isso, por esse ideal. Olha, o povo precisa ter a Bíblia na língua dele, o povo precisa conhecer a mensagem de Deus. Como é que eu vou numa missa, num culto, e o líder religioso fala só em latim, eu não entendo nada do que ele diz. Então, John Wycliffe chega ao cúmulo de traduzir uma Bíblia do latim para o inglês. Ele é o primeiro homem que vai contra
o cristianismo da época, né, o cristianismo romano. Então ele traduz a Bíblia do latim para o inglês e ele é considerado como um herege. Ele morre infartado, de tão perseguido que ele estava, ele morre infartado durante um culto. No século XV, 100 anos antes de Lutero, nós temos na Boêmia um homem chamado John Huss, que morre queimado vivo. Por quê? Porque ele saía lutando por um ideal. Qual ideal? Que o povo tivesse acesso à Bíblia, que a igreja parasse de tomar tanto dinheiro das pessoas e que os cultos fossem realizados na língua do povo. Então, durante toda a Idade Média, nós temos aqueles chamados pré-reformadores, homens que lutaram para que a igreja voltasse à forma do Novo Testamento, né? Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo aí, vamos continuar um pouco essa aula de história para entender o contexto da Reforma Protestante. A gente volta já, não saia daí, a gente vai tratar mais desse tema, a Reforma Protestante, 500 anos, hoje aqui com o pastor Eliezer e também com o pastor Paulo Freitas. A gente volta já.